Dando continuidade ao programa de tratamento desse cliente, hoje nós iremos fazer uma hidratação e revitalização facial utilizando o peeling ultrassônico. Eu já fiz uma limpeza de pele, a gente gravou, só que deu tudo errado, então ela não vai pro ar, mas na próxima limpeza de pele que a gente fizer, daqui a um mês, 30 dias mais ou menos, a gente regrava e posta aí para vocês. Mas a limpeza de pele já foi feita e agora a gente vai para o procedimento de hidratação facial. Porque aqui o foco desse tratamento, desse procedimento é hidratar, revitalizar, rejuvenescer. Então a gente vai fazer todos os procedimentos com esse objetivo. A gente começou fazendo a higienização do rosto. Utilizei um sabonete higienizante hidratante. Agora eu tô fazendo a remoção aqui com gás e com algodão. Agora eu tô fazendo aqui a aplicação do tônico. Aqui é um tônico hidratante. Tem antioxidante também nesse tônico. Eu sempre falo, com relação à preparação da pele, que a gente precisa preparar a pele, às vezes até para receber um peeling, para realizar uma limpeza de pele, quando a pele ela tá muito desidratada. E aí as pessoas perguntam, Nath, mas como são os protocolos para poder preparar a pele para um peeling ou para uma limpeza de pele? Claro que esses protocolos eles devem ser personalizados e vai de acordo com a necessidade da pele do cliente. Se a pele do seu cliente ela estiver precisando de hidratação, esse aqui é um dos protocolos que você poderá utilizar antes de realizar um peeling ou então uma limpeza de pele. Antes de começar os procedimentos, eu gosto de colocar os produtos em um daplingzinho. Isso aqui é bom porque faz com que a gente utilize a quantidade certa de produto e aí a gente não desperdiça o produto. É claro que essa quantidade aqui ela pode variar, então tem clientes que têm um rosto maior que o outro, então a gente coloca uma quantidade que a gente acredita que vai dar para todos os clientes, mas se precisar de um pouquinho a mais a gente coloca sem problema nenhum. Então aqui tem um creme de massagem, esse creme tem ácido hialurônico, tem DMA, então são ativos que vão hidratar, vão firmar a pele e vão trabalhar no rejuvenescimento e na hidratação, que é o que a gente está desejando aqui no momento. Esse cliente, ele, apesar de ter comedões abertos, ele não tem uma pele muito oleosa. A oleosidade da pele dele é controlada. Então, por conta disso, nesse caso aqui, a gente vai poder fazer uma massagem facial, certo? Se o cliente ele tiver uma pele muito oleosa, a gente evita, fazer massagem, porque o toque na pele acaba estimulando a produção da glândula sebácea e a gente vai estimular mais produção de sebo e a pele vai ficar mais oleosa. E nesses casos, não vai ser o objetivo. Aqui, como ele não tem muita produção de sebo, a gente pode, fazer essa massagem rejuvenescedora. Então, aqui com os movimentos eu já vou, espalhando o produto. Você pode espalhar antes também, como você quiser. Mas aqui eu já vou fazendo alguns movimentos e espalhando o produto. A pressão aqui que a gente exerce nessa massagem, ela é uma pressão mais intensa, mas não a ponto, de gerar desconforto, dor ao cliente. Então vai ser uma massagem que vai ser, além de ser rejuvenescedor e trabalhar aqui na musculatura, a gente também vai fazer com que o cliente ele relaxe um pouquinho mais. A gente pode fazer de 3 a 5 movimentos. Fazer aqui nessa região para vocês visualizarem. Então aqui eu pego e puxo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Eu vou fazendo isso aqui em volta da sobrancelha. Aqui nessa parte eu puxo para cá, da lateral. Aqui nessa região a mesma coisa, então a gente, puxa de dentro para fora. Desce aqui também um pouquinho.
A gente pode trabalhar as duas hemifaces ao mesmo tempo. Então, fazer aqui, puxo, volto aqui com a mão, puxo, puxo, aqui, puxo, volta a mão, puxa, vou subindo, trabalhando as duas hemifaces ao mesmo tempo. E se você quiser, você pode fazer um lado e depois fazer o outro. Tudo vai depender de como você vai se adaptar melhor. Eu gosto de trabalhar as duas hemifaces ao mesmo tempo. 3 a 5 movimentos. E em locais que você sentir que tem mais necessidade, você pode fazer movimentos a mais também, sem problema nenhum. Aqui no nariz eu vou fazer aqui só para poder permear, né, o ativo. Quando o cliente tem barba, nesses procedimentos aqui a gente pode passar os produtos sem problema nenhum, mas é chatinho, né, porque fica bem acumulado aqui os produtos. Então, se o cliente ele tiver muita barba também, aí a gente não vai passar alguns produtos nessa região. Então, o foco vai ser onde não tem barba. Mas se tiver assim mais baixinho, a gente pode passar também sem problema nenhum, só que tem esse desconforto, né, que fica acumulando alguns produtos e fica um pouco chatinho, né? Eu não gosto não, prefiro trabalhar com a pele lisinha, sem pelos. Agora a gente vai intensificar a hidratação, então coloquei aqui um sérum hidratante com vitamina C, ácido hialurônico, para a gente poder hidratar essa pele, e para auxiliar na permeação desse ativo, eu vou utilizar o peeling ultrassônico. Então eu vou utilizar aqui primeiro um agaze, porque para a utilização do peeling ultrassônico, a pele ela tem que estar úmida, né? Então tem que ter água, ou então algum sérum. No caso, como a gente vai querer permear ativo, o ideal é que tenha produtos que tenham ativo. Então a gente pode utilizar um sérum, um fluido e fazer a permeação desse ativo utilizando o peeling ultrassônico. Vamos fazer por partes. Como o peeling ultrassônico ele está sendo utilizado para permeação de ativos, a gente vai utilizar ele com a parte plana da espátula e não com a ponta. Então, se eu utilizar a ponta, eu vou fazer uma esfoliação, e quando eu utilizo a parte plana, a gente está fazendo uma micromassagem para permeação de ativos. Perceba que nesse protocolo aqui a gente não fez nenhuma esfoliação, porque não tem nenhuma semana que a gente realizou a limpeza de pele. Então, essa pele aqui, ela não está, não necessita, na verdade, de esfoliação por enquanto. Então, a gente não fez esfoliação nesse protocolo. E aqui a gente está utilizando o peeling ultrassônico com a parte plana para permear o ativo. Agora a gente vai passar o produto aqui no outro local, né, do rosto. E utilizar o peeling ultrassônico. O cliente está aqui relatando com relação ao som, ao barulho do peeling ultrassônico. O peeling ultrassônico ele faz esse barulhinho porque a escala, né, a faixa de frequência dele já está próximo da faixa audível. Então a gente escuta esse barulhinho, mas não tem problema, dá uma agonia, né? Então se o cliente ele se sentir muito agoniado, aí a gente vai utilizar um outro procedimento, né, um outro recurso para permeação de ativos e não ultrassom. Mas se ele não se sentir tão incomodado com o barulho, a gente pode utilizar e a gente vai ter, né, todos os benefícios aqui da permeação desses ativos. Vou repetir aqui desse lado, porque talvez fique melhor para você visualizar. Então, como a gente está utilizando o peeling ultrassônico para permeação de ativos, a gente não vai utilizar a parte, a ponta da espátula, a gente vai utilizar a parte plana. E aqui a gente vem fazendo esse movimento. E aqui o peeling ultrassônico ele vai fazendo micro massagens e a gente vai auxiliando na permeação de ativo. E também é um ultrassom, né? E o ultrassom a gente sabe que ele faz a sonoforese, que é facilitar justamente a permeação de ativos na pele, através, né, das ondas ultrassônicas. O cliente ele pode relatar um aquecimentozinho
E também sempre que a gente encosta o peeling ultrassônico na pele, o barulho do peeling ultrassônico ele fica mais intenso para o cliente. E perceba que eu não estou removendo o produto, então estou colocando e deixando o produto para que a gente consiga aproveitar o máximo possível dos ativos. Agora a gente vai fazer a aplicação da argila rosa, então eu vou utilizar aqui, né, uma cubeta e a gente vai fazer a mistura da argila. Vou colocar 2 pontinhas de espátula, então sempre que a gente fala, né, sobre ponta de espátula é isso, a gente pega a espátula e bota um pouquinho de argila, né, do pó da argila na ponta da espátula. Então aqui estou colocando uma, vou colocar a segunda. Aqui a segunda ponta da espátula. Pronto, aqui tá 2 pontas de espátula. A gente inicia com essa quantidade. Se precisar de mais, a gente coloca mais. Se for suficiente, ótimo. Agora aqui a gente vai adicionando a água e vai fazendo uma misturinha, como se a gente estivesse cozinhando, né? Então eu vou adicionando água aqui, vendo o ponto, né? Pra ver Tem gente que gosta mais ralinha, tem gente que gosta mais grossinha. Então vai depender também, né, da forma que você gosta. Coloquei a aguinha aqui, então a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho e a gente vai mexendo. Aqui precisa de mais água. Eu vou mexendo. Até ver o ponto. Poderia ser uma cuba menor? Poderia ser uma cuba menor. Mas tá aqui. Pronto, esse ponto aqui pra mim tá bom. Agora eu vou fazer a aplicação por todo o rosto do cliente. Quer dizer, todo não. Eu vou evitar aqui a parte da barba, porque na hora de remover essa argila vai ser bem complicado. Então vou evitar ali o local da barba e vou fazendo a aplicação. Aqui eu tô fazendo a aplicação com pincel para poder ficar aquela coisa mais bonita, né, para vocês aí. Mas tem que ver, né, a parte, né, da biossegurança. Então é bom que se você for utilizar um pincel, o pincel ele possa ser esterilizável. Então tem todos esses pontos aí que a gente precisa observar. Caso você não queira ter preocupação com isso, você pode fazer a aplicação com a mão sem problema nenhum, ou então utilizar aquele palito de madeira, né? O abaixador de língua que a gente usa, tem costume de utilizar. Ou então faz a aplicação com o dedo mesmo. Essa argila aqui que a gente está utilizando é a argila rosa. Ela é hidratante, antioxidante, auxilia no rejuvenescimento, é desintoxicante também. Então por isso que eu escolhi ela para utilizar aqui. Agora a gente vai ficar esperando, né, o tempo. É importante a gente observar que quando a argila ela começa a secar, a gente já pode começar a fazer a remoção, porque aqui ela já cumpriu o papel dela. E aí, quando a gente espera também a argila secar na pele do cliente, para tirar, dá um trabalhão. Então, a gente vai precisar umedecer novamente a argila. E aí, a gente tem que ficar vindo, né, com a gaze e o algodão, molhando novamente a pele, para ela ficar úmida novamente e a gente conseguir fazer a remoção. Então, quando ela começa a já ficar seca, aí é o momento da gente começar a ir removendo. E aí, observe também porque o ar, quando ele está diretamente, o ar-condicionado, né, do ambiente, quando ele está diretamente em cima do cliente, isso faz com que a argila ela seque mais rápido. Então, é legal a gente ir controlando, né, esse ar quando a gente for fazer a utilização da argila, para que ela não seque ali muito rápido. A secagem da argila, ela também está relacionada com a espessura da argila que você vai colocar. Então, se você coloca uma argila com a espessura menor, ela vai secar mais rápido. Então, perceba que aqui nas extremidades, onde teve uma espessura menor de argila, já começou a secar. E nos locais que a gente colocou a espessura maior, a argila ela ainda não secou. Então a espessura da argila ela também vai determinar se você faz uma argila mais rala ou você faz uma argila mais espessa na hora da mistura mesmo, do preparo da argila. Isso também vai influenciar
na secagem da argila, se ela vai ser mais rápida ou se ela vai ser mais demorada. Então, se você prepara a argila mais fininha e aplica na pele essa argila mais fina, ela vai tender a secar mais rápido. Agora a gente vai iniciar a remoção da argila. Então aqui eu tô com gaze. Eu fiz umas trouxinhas, né? Dentro da gaze eu coloquei o algodão e eu uso assim para poder fazer a remoção. Ou então pode fazer também com a toalha desidratada, só com gaze ou então só com algodão, não tem problema nenhum. Minhas trouxinhas, eu preparo minhas trouxinhas de uma forma que eu consigo utilizar a parte de dentro também. Então, quando aqui começa a ficar suja, eu mudo aqui, né, a posição e pego a parte limpa para reaproveitar, para aproveitar o máximo da gaze. Isso aqui foi dica de vocês. Já tem uns anos que vocês me mostraram essa forma, né, de utilizar e de fazer as trouxinhas. Porque eu só utilizava de um lado. E aí, aprendi a utilizar dos dois lados. Tô removendo aqui do outro lado também. Lembrando sempre da água ela ser em uma temperatura ambiente. Cuidado com água muito gelada, porque aí o cliente, né, ele pode sentir um certo desconforto. Água quente também, nem pensar, né, pra gente não tirar a oleosidade da pele do cliente. Então, o ideal é que a água ela esteja em uma temperatura ambiente. É importante a gente ter um cuidadozinho a mais e observar o cliente para ver se ele está todo limpinho, porque às vezes ele sai daqui, vai para o trabalho, vai fazer alguma outra coisa e aí é importante, né, que ele esteja ou ela esteja limpinho. Eu lembro do dentista que eu ia, meu Deus, eu ficava retada quando eu saía do dentista, porque a dentista ela fazia o tratamento e deixava a minha boca toda suja, ficava nem sei o que é que ela utilizava. Mas eu sei que minha boca ficava toda suja. Quando eu saía, eu ficava lá um tempão no banheiro, limpando, para poder conseguir sair do consultório, né? E eu era pequena, então eu pequena já tinha essa preocupação. Imagine um adulto que vai trabalhar ou que vai, né, fazer alguma outra coisa depois do atendimento estético. Então, se preocupem com isso. E vá limpando direitinho, observa. Às vezes a gente não tem uma visão tão boa quando a gente está na maca, mas quando o cliente levanta a gente consegue visualizar. Então eu fazia isso também. Então o cliente levantou, quando eu visualizei que tem alguma sujeirinha ainda, algum restinho de produto, não é nem sujeira, né? É resto de produto. Aí eu ia, pegava um algodão, uma gaze e limpava com o cliente em pé mesmo. Então façam isso, porque fica aí, né, um cuidado a mais. A próxima etapa e última é o protetor solar. A gente vai fazer a aplicação aqui do protetor solar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no vídeo, caso você ainda não seja inscrita. Lembrando que esse tratamento aqui, a gente está dando continuidade, né, ao tratamento do cliente. Então, o objetivo do tratamento dele é hidratar a pele, revitalizar, controlar, né, os comedões aqui abertos. Então todo mês tem uma limpeza de pele, intercalando com sessões de hidratação, nutrição, revitalização, e também vai ter tratamento aqui, né, já que incomoda essas ruguinhas. A gente também vai fazer alguns procedimentos para estimular colágeno e você vai acompanhar tudo. Então se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Te espero no próximo vídeo. Beijos!